CBN Auto Esporte. O CBN Auto Esporte de hoje fala o que você pode e deve esperar do mercado automotivo aqui no Brasil nesse ano de 2026 que está só começando e tem muita novidade no radar, novidade que a gente já sabe que está por vir e a gente vai contar para você o que você pode já ficar aguardando por aí. Quais carros estão saindo do forno? Tem nada menos que 70 lançamentos previstos para esse ano, é muita coisa que vai ser lançada em breve e a gente também vai contar para você quais são as novas regras para a compra de carro 0 km, o que muda com a CNH, tudo que você deve esperar para 2026 a partir de agora. Eu sou Guilherme Muniz e estou aqui mais uma vez com o Leonardo Félix, da revista Auto Esporte. E aí, Léo, tudo certo? E aí, Gui, tudo bem? Olá a todos os nossos ouvintes e espectadores. Ano cheio de novidades para os ouvintes e cheio de trabalho para a gente. Vai ter muita coisa para a gente acompanhar por aqui, contar para os ouvintes. Vamos começar falando de um grupo automotivo que está chegando com tudo. Já teve muita novidade em 2025, mas agora em 2026 vai ter novidades ainda mais significativas. É o grupo Stellantis, que, para os ouvintes que não estão tão acostumados, é o grupo responsável por Fiat, Jeep, várias marcas grandes, Peugeot, Citroën, tá tudo dentro do guarda-chuva da Stellantis, também a Ram, que faz as picapes, né? Vamos começar falando da principal marca deles, a Fiat, a marca mais conhecida de todas elas que eu mencionei, né? Com o qual o brasileiro está mais acostumado. É um ano de festa para a Fiat. Não teve tantas grandes renovações, tantas renovações tão importantes nos últimos anos, mas agora vai, né? Agora começa um calendário a partir de 2026. Exatamente, Gui. Antes só pincelar, né, que você falou de 70 lançamentos, né? São 70 lançamentos que a gente, né, da Autosport fez esse levantamento, tá lá no site da Autosport, e leva em consideração ou modelos completamente novos, né, ou que estão trocando de geração, ou com aquelas atualizações de meia-vida, né, as reestilizações, ou com alguma mudança de alguma configuração mecânica, como por exemplo, motor flex, né, era motor só a gasolina, passou a ser flex. Não conta, por exemplo, só uma versão nova. Tá. Isso não entra na conta. Ou seja, contando isso tudo, seria mais carro ainda, né? Seria mais carro ainda, exatamente. E claro que uma boa parte desses lançamentos é do Grupo Stellantis. O Grupo Stellantis, ele é o maior grupo, né, hoje automotivo no Brasil. Eles têm cerca de 40%, somando todas as marcas, de participação no mercado brasileiro. É muita coisa, né? Além de todas essas marcas que você falou, eles têm a Citroën, a Peugeot e lançaram no final do ano passado a Leapmotor, que é uma outra marca, que é uma espécie de sociedade entre a Stellantis e a própria Leapmotor, que é uma marca chinesa. E eles estão entrando no mercado brasileiro também. Enfim, a Stellantis, eles vão ter três grandes frentes aí para 2026, né? 4 até eu diria. Nossa. A primeira é o da Leapmotor, né? Que é consolidar a marca Leapmotor no mercado brasileiro, porque a Leapmotor vem ali para que a Stellantis consiga competir contra BYD, GWM, outras marcas chinesas que estão entrando no mercado brasileiro, com um nível maior de competitividade indo direto na fonte, né? Pegando carros chineses e trazendo para cá. Inclusive, eles vão montar carros da Leapmotor no Brasil, lá na fábrica de Pernambuco, de Goiânia, nunca é Goiânia, é Goiânia, a gente sempre tem que falar isso, sim, no estado de Pernambuco, que é onde são feitos lá os carros da Jeep e também a Rampage e a Fiat Toro. Essa é a primeira frente. A segunda frente é a da Ram Dakota, que a gente já teve um programa aqui no ano passado, né, do CBN Autosport sobre essa picape. Antecipando, né? E que é uma picape, é um produto muito importante para a Stellantis. A Stellantis já tem a Fiat Titano ali posicionado no segmento de picapes médias, mas a Titano é uma picape mais de entrada, voltada para trabalho, não tem tanto luxo. A Dakota vai brigar ali no andar de cima, né, para pegar empresários do agro, essa galera com uma pegada um pouquinho mais de sofisticação e tudo mais. É um produto que a gente tem que ficar bem de olho também. E chega agora no primeiro trimestre, inclusive. O terceiro é com a Jeep, né? A marca Jeep, ela sofreu muito com a chegada dos híbridos chineses. Perdeu muita participação de mercado a Jeep nos últimos anos. E a Stellantis precisa recuperar isso. Então eles vão recuperar isso como? Primeiro eles vão lançar o Avenger, que é um SUV de entrada, que a gente, Autosport,
já testou. A gente foi a primeira mídia brasileira a testar este carro no ano passado. E o Avenger, ele vai ser um SUV posicionado abaixo do Renegade, ali para brigar. O pessoal fala muito em Terra, Pulse, mas assim, o rival mais certeiro do Jeep Avenger é o Volkswagen Nivus, em termos de faixa de preço. Então ele vai estar ali entre 120, 150, 160 mil reais, brigando muito com o Volkswagen Nivus pelo mesmo consumidor. E o Avenger já vai chegar com motorização híbrida leve, que é a mesma do Fiat Pulse e do Fiat Fastback, né? O motor 1.0 turbo com aquele sisteminha híbrido leve de 12 volts. E além do Avenger, a Stellantis vai lançar versões híbridas leves, só que de 48 volts, um pouco mais robustas, com tração elétrica nas rodas, do Renegade, do Compass e do Commander. Então, são renovações importantes que esses produtos vão receber. O Commander e o Renegade vão receber, inclusive, um facelift nesse processo, para eles recuperarem, né, para a marca poder recuperar a venda que eles perderam para os chineses nos últimos anos. E, por fim, o mais importante de tudo são os 50 anos da marca Fiat, né, que é a marca de maior volume, mais importante da Stellantis no mercado brasileiro. A Fiat vai completar, agora em 2026, 50 anos no Brasil, né? Eles abriram a fábrica de Betim lá em Minas Gerais em 1976 e eles vão ter essa comemoração com uma versão híbrida também leve da Toro, de 48 volts, e com um compacto novo, inédito, que é a versão brasileira do que na Europa se chama de Grande Panda, né? A gente não sabe ainda como vai ser o nome desse produto, mas vai ser basicamente esse mesmo produto no Brasil, vai ser um compacto ali para substituir o Argo no mercado brasileiro e para estrear uma nova plataforma de produtos da Fiat, que é a mesma do Citroën C3, do Peugeot 208. Ela vai estrear entre produtos da Fiat e a partir dessa plataforma e desse novo Grande Panda, a Fiat vai lançar um novo produto até 2030. Um por ano, né? Um por ano derivado dessa plataforma, então é um movimento bem importante que a Fiat vai fazer. É o início de um processo que a gente vai começar a ver agora esse ano de 2026. E o Grande Panda também, a Autosport já acelerou, já tem um material completo sobre ele, a gente já falou sobre ele aqui no CBN Autosport. Quem quiser recuperar pode encontrar também esse programa mais detalhado. Bom, vamos falar de outras montadoras bem conhecidas aqui do grande público. Hyundai, Chevrolet, Toyota também vão se reposicionando, porque elas, por motivos diferentes, acabaram não tendo um grande protagonismo aí no último ano, né? Pensando em 2025, por exemplo, a Chevrolet, a gente falou no final do ano passado, como passou por um ano aí um pouco mais difícil, teve a renovação do Onix, mas agora foca num modelo inédito, né? Também um novo SUV derivado do Onix. Exatamente. A Chevrolet vai apostar nesse novo produto, que o nome já foi confirmado, vai se chamar Sonic. Eles vêm aproveitando nomes antigos, né? Captiva, agora Sonic, enfim, não sei se é uma estratégia boa, porque o Sonic não foi um produto que fez muito sucesso quando foi lançado, mas enfim, de qualquer forma, vai ser um SUV que eles chamam de SUV Coupé do Onix, para brigar com Volkswagen Terra, para brigar com o próprio Nivus, com Renault Kardian, enfim, derivado da plataforma do Onix, e esse produto vai chegar no mercado brasileiro em 2026 com motor turbo. A mesma GM também deve lançar em 2026 o seu primeiro híbrido leve de 48 volts, que deve ser o Tracker, com motor 1.2 turbo de 48 volts. Então vai ser um ano importante para a GM também. É curioso, porque o centenário da GM foi ano passado. E no centenário eles não tiveram assim um produto de grande impacto. Os produtos de maior impacto eles estão lançando agora, com 101 anos, né? Então, enfim, perderam um pouquinho o timing, mas de qualquer forma a GM vem com força também. Quanto à Toyota, que você falou, era para eles terem lançado o Yaris Cross no ano passado, eles tiveram que adiar por conta daquele problema na fábrica de motores lá de Porto Feliz, né, que foi destruída, né, por um evento climático ali, e eles estão correndo atrás ali para retomar a produção lá em Porto Feliz, numa velocidade bem interessante. Eles devem retomar essa produção ainda esse ano, mas o lançamento do Yaris Cross ficou agora para o começo de 2026, que é um produto também muito importante para a Toyota e para esse segmento de SUVs compactos, porque vai ser o primeiro SUV compacto híbrido pleno, de fato, ali. Então a gente vai precisar
entender bem ali como que esse carro vai se posicionar no mercado em termos de volume de vendas. Ele vem depois do Corolla Cross, que conseguiu um bom protagonismo na categoria dele, mas o Yaris Cross vem numa categoria abaixo, então uma categoria que teoricamente tem um potencial de volume de venda muito grande, né? Essa vai ser interessante de ver o desempenho da Toyota nessa categoria. Exatamente, Gui. E esse ano de 2026 ele vai ser um ano muito importante nesse segmento de carros compactos no geral, né? Porque a gente falou da Fiat, a gente falou da Chevrolet, a gente falou do Yaris Cross. E a Hyundai também deve lançar no Brasil a nova geração do HB20, que vai ser um carro bem importante também. Claro, o HB20 é o carro mais importante para a Hyundai no mercado brasileiro e também é um projeto muito importante para a gente ficar de olho. Bom, tem um outro projeto também bastante importante para a gente ficar de olho, só que aí vem de uma das montadoras novatas, da BYD, que está desenvolvendo e lança esse ano um carro inédito. E não só isso, né, Léo? Porque, bom, todo carro que a BYD traz no Brasil é um carro inédito, considerando que é uma operação nova. Mas é um carro focado no mercado brasileiro. É um carro que eles pegaram o que eles já tinham, mas desenvolveram um novo modelo pensando exatamente na estratégia do mercado brasileiro. Essa é uma das principais apostas da BYD para se consolidar aqui no Brasil muito agressivamente, né, no mercado. Com certeza, a BYD ela já conseguiu crescer muito rapidamente no mercado brasileiro, num ritmo que eu acho que talvez nunca tenha acontecido em nosso mercado. E a BYD, para continuar essa expansão, precisa ocupar novos territórios, né, novos segmentos. Então, eles estão preparando uma picape compacta média, né, picape intermediária, do porte da Fiat Toro, com a plataforma do Song Pro, que já é comercializada no nosso mercado, e motor híbrido, motorização híbrida plug-in, né? A BYD não tem híbridos plenos, nem híbridos leves, nem carros só a combustão, ele só tem híbridos plug-in com recarga externa ou elétricos. Então essa picape vai ser uma híbrida plug-in. O objetivo é roubar clientes ali da Fiat Toro, desse segmento da Fiat Toro. É uma meta ambiciosa aí da BYD. E essa picape vai chegar com uma motorização híbrida, que é o mesmo conjunto mecânico que a gente já tem no Song Pro, no King, no Song Plus, etc. Motor 1.5 aspirado mais uma motorização elétrica, com versões com tração 4x2 dianteira e versões com tração 4x4. Né? Então ela vai ter também esse diferencial. E ela deve chegar já com motorização flex. Né? A BYD vai estrear finalmente no Brasil em 2026 a sua motorização flex. Eles começaram a montar carros lá na fábrica de Camaçari, né? O Dolphin Mini, o Song Pro. O Song Pro vai ser atualizado também, vai ter o visual atualizado e vai passar a receber a motorização flex. Essa mesma motorização flex vai ser aplicada nessa picape também. Essa picape ainda não tem um nome definido, por isso que a gente não está falando o nome dela. Sim. E aí a gente precisa ver também se essa motorização flex vai acabar sendo passada também para o King, para o Song Plus, enfim, para os outros carros da BYD, mas pelo menos na picape e no Song Pro a gente pode afirmar que vai rolar esse motor híbrido flex já em 2026. E é um ritmo rápido, né, Léo? Porque se a gente terminou o ano passado dizendo que o ano tinha ficado marcado pelo início da produção de carros elétricos, né, no Brasil, eletrificados, e muito por causa dessa fábrica de Camaçari na Bahia, ainda aqui com uma produção que conta com muita peça que vem de fora, ainda é uma produção, a gente explicou sobre isso aqui no final do ano passado, mas a gente chegar a ter a BYD fazendo esse modelo que é pensado para o mercado brasileiro e inaugurando, estreando a motorização híbrida flex logo no ano seguinte desse marco que a gente está falando aqui, é um avanço bastante rápido, né? É uma mudança muito significativa, né? Não, muito, muito significativa. Eles estão avançando a passos largos. Quando eles inauguraram a fábrica do ano passado, assim, dava para ver claramente que era um processo muito ali incipiente de montagem de carro, de kits SKD, tanto que isso gerou muita polêmica, né? Muita gente falando que, olha, a fábrica não está pronta para produzir e tal. Mas quem esteve lá, eu nunca fui lá, mas a gente teve algumas pessoas da equipe da Autosport foram e veem como a estrutura que eles estão construindo lá no complexo é uma estrutura enorme. Então é realmente para ser um polo industrial grande, né, que é o que eles estão prometendo. Então realmente eles estão avançando a passos largos. Eu tive por lá nesse primeiro evento que eles estavam ainda, não tinha começado a produção, eles estavam anunciando o início da produção, e o que chama atenção para o ouvinte entender é que eles usam a estrutura, o terreno da fábrica da Ford, mas a estrutura de produção que tem lá hoje
ela é uma construção à parte das estruturas, dos prédios, dos galpões que a Ford usava. A BYD diz que vai usar esses galpões, mas isso mostra essa rapidez, né, com que a BYD quer virar essa chave. Chegou, construiu uma estrutura à parte, depois vai ver o que faz com a estrutura que já tinha, para sair montando, para sair virando essa chave e adotando o método que já tem na China, né, adaptando para cá rápido. Exatamente. E eles precisam fazer isso, né? Porque a tributação vai aumentar para no ano que vem a gente vai chegar no limite do imposto de importação de 35% para carros importados híbridos elétricos. Então, aliás, no ano que vem não, neste ano, né? Neste ano a tributação vai chegar no limite dos 35%. Então, é preciso correr, porque é preciso produzir nacionalmente para fugir dessa cota, desse imposto de importação de 35%. Bom, esse ano que está começando também promete ser marcado pela chegada de outros híbridos flex, né, Léo? A gente tem marcas que ainda não conseguiram entrar tanto nesse segmento que parece ser a grande tendência do mercado brasileiro, mas que a partir de 2026 devem começar a dar esse passo, né? Exatamente. A gente vinha falando nos últimos anos, né, dos 120, 130, 140 bilhões de reais de investimento que vão dar origem a vários produtos híbridos flex. E aí muita gente perguntava, tá, mas cadê esses carros híbridos flex que nunca aparecem? 2026 acho que é o ano que a gente vai começar a ter uma frequência maior de lançamentos. Então eu falei dos carros da BYD, eu falei dos carros da Stellantis, né? A gente comentou aqui, o próprio Yaris Cross da Toyota, o Tracker da Chevrolet, talvez a Montana também receba já uma versão híbrida flex em 2026. Então a gente mapeou lá no Autosport pelo menos 15 lançamentos de produtos híbridos flex no mercado brasileiro. Esses que a gente já mencionou, mas a família, por exemplo, o Raval H6 da GWM finalmente deve receber uma motorização híbrida flex em 2026, que ele já vem prometendo há muito tempo. Uma outra marca que começou a produzir no Brasil também em 2025. Exatamente. Né? A Ford também deve lançar uma versão do Territory, né, aquele SUV médio deles, híbrida flex, agora em 2026. Enfim, então, agora em 2026 a gente vai começar a ter uma aceleração desses lançamentos de produtos híbridos flex no mercado brasileiro. E isso não é à toa, é por conta dos investimentos, mas também por questão de legislação, né? Sim. O famoso Procon VL8, que a gente fala muito, ele tem 3 etapas. A primeira entrou em vigor em 2025 e a segunda entra em vigor em 2027. Então, as montadoras já estão se preparando com produtos mais eficientes, né, do ponto de vista energético, para a partir de 2027 conseguir cumprir essas diretrizes ainda mais rigorosas de emissões. Bom, quem achava, Léo, que a gente já estava saturado de marca chinesa chegando por aqui, esses nomes todos com os quais a gente vai se acostumando, a gente falou BYD, GWM, mas tem várias outras que já foram chegando também em 2025. Para 2026 tem outras, pelo menos 3 que estão confirmadas, mas esse número também pode aumentar. Tem algumas estão confirmadas e tem outras no radar que devem ser confirmadas em breve também, né? Exatamente. A gente tem a Caoa Chang'an, que foi apresentada no Salão do Automóvel lá em novembro do ano passado. A Caoa Chang'an já está confirmada, né, para estreia este ano. A G-Tour também não estava no salão, mas já fez uma apresentação oficial. A G-Tour pertence ao grupo Chery, mas não vai ter nada a ver com a Caoa Chery e nem com a Omoda Jayco, que também são do mesmo grupo. Vai ser uma operação à parte, vai vender SUVs, uma pegada mais 4x4, Jeeps, etc. Vão ter os primeiros produtos lançados em 2026 efetivamente, né, com abertura de lojas, etc. A gente muito provavelmente deve ter uma marca chamada Lynk & Co no Brasil, que é do grupo Geely. O grupo Geely que é dono da Volvo, é dono da Zeekr. A Geely opera no Brasil em parceria com a Renault, né, em sociedade com a Renault. Aí a gente tem a Volvo que opera de maneira independente, a gente tem a Zeekr que opera de maneira também independente, e a Lynk & Co deve ser trazida pela Zeekr. Então deve ser uma operação só, Zeekr e Lynk & Co. E por fim, a gente tem uma outra chinesa que é a Xpeng, que está estudando entrar no mercado brasileiro, e a gente tem informações de que eles podem fazer algum anúncio, pelo menos confirmar o início da operação no Brasil já em 2026 também. Bom, o que esperar, Léo, desse mercado como um todo, né? O que os estudiosos, os consultores
estão projetando para qual deve ser o saldo do final desse ano. Então, se a gente vai ter todos esses lançamentos, eles vão se reverter, se converter num mercado de fato aquecido, vendas em alta, ou apesar dessas novidades todas, mais de 70, como a gente falou, ainda assim deve ser um mercado um pouco morno. O que estão projetando para 2026? Pois é, essa é uma questão muito importante, né? Porque 2026 vai ser ano de eleições, Sim. Copa do Mundo e muitos feriados, diferentemente de 2025. Sim. E isso afeta muito o mercado. Parece que não, mas afeta, né? Quando a gente vê Afeta nos números, demais. afeta. Uhum. Afeta demais. E aí, o que acontece? Para poder... enfim, as montadoras vão fazer vários lançamentos, né? Como a gente já falou, mas a maioria dessas movimentações são quase que movimentações de defesa, assim. Isso é para você continuar relevante no seu segmento, não perder vendas e tudo mais, né? A gente vai ter novas marcas chegando, mas basicamente brigando pelo mesmo cliente. Porque o mercado brasileiro também depende muito da taxa de juros, que continua elevada, não tem sinalização de curto prazo de que vá cair, pelo menos o Banco Central não vem dando essa sinalização, então isso afeta o financiamento, né? Então vai depender muito de como essa questão dos juros vai estar em 2026, né? Se cair, a tendência é que as vendas aumentem. Eu estava vendo ali as projeções de 3 consultorias diferentes, a Bright Consulting, a Calume e me esqueci agora o nome da terceira, mas enfim, uma estava fazendo uma projeção de 6% de crescimento, a outra de 4% e a terceira de 2%. Então, é uma enorme diferença, né? De 2 para 6 é uma diferença significativa. Exatamente. Então eu acho que vai depender muito do que vai acontecer com a taxa de juros, porque o ano vai ser desafiador, com tudo isso que eu te falei, Copa, eleições, etc. É um ano que o pessoal da área de vendas aí das montadoras vai ter muito trabalho para cumprir as metas. Todo mundo de olho nas reuniões do Copom, então, para entender como é que ficam as vendas dos carros também. Léo, esse ano também tem algumas novidades com relação a algumas regras que passam a mudar e que tem tudo a ver com o motorista, com o consumidor de carro. Tem mudanças, inclusive, nas regras dos limites de isenção para PCD, as pessoas com deficiência. Isso pode dar uma reaquecida, pelo menos nesse segmento específico do mercado brasileiro, que são os carros para pessoas com deficiência, né? Exatamente. O governo, né, na verdade, o Congresso aprovou um reajuste, né, um aumento do teto para isenções de carros PCD, né? Então, até o final do ano passado, esse limite vinha sendo de R$70 mil para isenção total, né, de todos os tributos, e R$120 mil para isenção parcial. R$70 mil já não existe mais carro no Brasil abaixo de R$70 mil, então esse era um teto fictício aí. Uhum. E agora vai passar a R$100 mil o total e R$200 mil o parcial. Então, ou seja, vai ter vários carros que vão voltar a poder ter isenção total. Vários não, alguns, né? Eu falei vários, mas a gente mapeou lá na Autosport. Hoje a gente tem 9 modelos no Brasil com versões abaixo de R$100 mil. Claro que uma outra montadora deve reposicionar versões de carros que estão fora desse teto, para se encaixar ali, para né? se encaixar ali, com certeza isso vai acontecer. Mas não vai passar ali de 10, 15 opções que você vai ter de carros dentro desse teto. Mas quando você sobe para R$200 mil o limite de isenção parcial, aí você cria um universo de possibilidades para quem está comprando um carro. Muito bem. Quem puder fazer uso disso já pode aproveitar, né? Esses novos benefícios. Exatamente. E uma outra coisa que a legislação mudou é que vai cair de 4 para 3 anos o tempo mínimo que o comprador PCD tem para poder revender o seu carro. Boa. Essa é uma mudança importante também. Muito bem. Bom, a gente teve em 2025 a aprovação daquelas regras para novas CNHs. A mudança para emissão da CNH ser menos burocrática, ser mais rápida e principalmente ficar mais barata. Algumas dessas regras não saíram ainda, não passaram a... Elas passaram a valer, mas elas não são encontradas exatamente na prática quando a pessoa vai pedir a CNH. Isso em 2025. Será que agora em 2026 vai? A expectativa é que sim, né? O governo federal investiu bem ali no aplicativo novo lá do CNH do Brasil para facilitar esse processo, né? Então, a partir desse ano,
Quem quer tirar uma CNH pode solicitar o processo sozinho, não precisa mais depender de uma autoescola, pode fazer só 2 horas de aula, caso a pessoa já saiba dirigir previamente, 2 horas oficiais de aula, com um instrutor autônomo, não precisa ser com uma autoescola. O custo dos exames, porque por outro lado o exame toxicológico passa a ser obrigatório tanto na emissão de qualquer tipo de CNH quanto na renovação. Porém, o custo, o preço desse exame, mais o exame médico mesmo, né, de quem está tirando a CNH, não pode superar um valor de R$180. Então a expectativa do governo é que o processo fique mais ágil, inclusive para quem quer virar instrutor, a pessoa pode fazer aulas por EAD para virar instrutor ou aulas por EAD para tirar a CNH, né, ensino à distância. Então a expectativa é que o processo todo fique mais ágil e mais barato, mas aí a gente vai ter que ver na prática, ao longo do ano, o quanto mais barato e o quanto mais ágil isso vai ficar e o quanto isso vai afetar, inclusive, o setor de autoescolas, que ficou bem insatisfeito com toda essa mudança na legislação. Ficou mesmo. E aqui em São Paulo, por exemplo, a gente conversou com o Lucas Papais, que é diretor de atendimento ao cidadão do Detran em São Paulo. E aí é só um exemplo para todo o Brasil. Mas o Detran de São Paulo pediu 180 dias, isso no final de 2025, para conseguir implementar tudo. Ou seja, essas regras vão valer, mas tem ajuste de sistema, tem aquelas burocracias que precisam ser resolvidas. E o Detran de São Paulo precisa até junho ou julho, mais ou menos, para conseguir resolver. Eles garantem que não vão passar desse prazo, mas isso é um exemplo do que deve se replicar pelo Brasil também. As novas regras estão valendo, mas até a gente conseguir, de fato, se beneficiar de todas elas, pode levar algum tempo ainda, né? Com certeza, né? Eu acho que o efeito mais claro a gente vai ter disso mais pro final de 2026 ou no ano inteiro de 2027, que é quando a medida deve estar efetivamente em vigor em todo o país no ano cheio. Muito bem, esses os principais destaques esperados para 2026, mas ainda vai ter muito mais, a gente vai trazendo tudo aqui no CBN Auto Esporte, semana a semana. Combinado, Léo? Combinadíssimo, Gui. Bora que bora. O ano promete. Tá só começando. Valeu, até a próxima. Valeu, Gui, todos os nossos ouvintes e espectadores. Tamo aí e vamos que vamos. CBN Auto Esporte de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. A gente teve os trabalhos técnicos da Priscila Gubiotti e do Cauã Felipe, também a edição do Rafael Furugem e do Renato Barcelos. Lembrando que você pode sempre assistir ao CBN Auto Esporte no YouTube da Rádio CBN ou então procurando por CBN Auto Esporte lá no Spotify. Também tem a versão em podcast nos sistemas todos, nos aplicativos de podcast, no site, no aplicativo da CBN e no rádio é todo domingo às 9 horas da manhã. Até mais! CBN Auto Esporte.